Sabemos que os primeiros anos de vida são os mais importantes para o desenvolvimento do conceito próprio, que uma criança começa a partir do zero. Uma criança nasce sem saber quem é ele ou ela. São sumamente valiosos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano de vida. Alguns psicólogos pensavam que eram os 5 primeiros anos, agora dizem que são os 3 primeiros anos. Em seus 3 primeiros anos de vida, a criança aprende quem é, e dizem que se lhes dá suficiente quantidade e boa qualidade de amor em seus 3 a 5 primeiros anos, você os prepara para toda a vida. Os coloca em uma base sólida de autoestima e confiança em si mesmos, valor e importância realmente. Existe uma relação direta entre a quantidade e a qualidade de amor e o desenvolvimento de uma personalidade saudável. Quanto mais amor incondicional recebe uma criança em seus anos formativos, mais forte será a base de sua personalidade. O reverso da educação é que quase todos os problemas de psicose, neuroses, perturbação da personalidade e problemas de comportamento surgem dos problemas que se tem com o conceito próprio. Agora observemos os adultos. Aqui está nossa personalidade adulta e se nos observamos, podemos chegar a reparar nossas bases. Por assim dizendo, repetindo uma e outra vez, me agrada minha pessoa, me agrada minha pessoa, e levamos esse concreto reparador para a base de nossa personalidade. As crianças necessitam o amor como as rosas necessitam a chuva. As crianças que carecem de amor frequentemente morrem por escassez de amor. É uma doença chamada marisma. Agora, o que sabemos mais das crianças? Sabemos que as crianças chegam ao mundo com 2 atributos notáveis. O primeiro é que não sentem medo. As crianças nascem sem medos. Não temem a nada, exceto a cair-se e a ruídos fortes. Isso se expressa em suas atitudes. Eu posso. As crianças chegam ao mundo pensando que podem fazer qualquer coisa. E quem já tenha criado uma criança até a idade dos 3, 4, 5 anos, sabem que devem passar esses primeiros anos evitando que se matem, porque são como pilotos japoneses, porque não têm medo de nada. O segundo atributo é que chegam ao mundo totalmente espontâneos. Dizem o que querem, fazem o que querem, são totalmente desinibidos. Totalmente. Eles não temem fazer nada do que desejam, e isso expressa em sua atitude de não quero, não tenho que fazê-lo. Se já tratou de controlar uma criança, já deve ter visto o primeiro que dizem, quando começa a lhe dar ordens, o primeiro que aprendem é não tenho que fazê-lo. Claro, às vezes mudamos a sua mente de uma ou outra forma, mas esses são os 2 atributos com os quais as crianças chegam ao mundo sem temores e desinibidos. O que significa isso? Significa que o nosso direito inato natural é não ser temerosos e ser desinibidos. E somente quando podemos criar a mesma situação em nossa vida adulta, quando não tememos e somos desinibidos, nos sentimos à vontade com nós mesmos. Imitam a um ou ambos os pais, em especial ao pai dominante. Algumas vezes o pai dominante mudará conforme cresça a criança, e às vezes as crianças imitam ao padre, às vezes imitam a mãe, mas aprendem por imitação. Muitas características e hábitos que temos como adultos, nós aprendemos dos nossos pais. Alguma vez já teve a ocasião de gritar ou discutir com um de seus filhos? Será que ele diz as mesmas coisas que disse seu pai para você quando era criança? Assim que imitamos. Às vezes imitamos o caminhar, às vezes sua forma de falar, às vezes seus valores, suas crenças, etc. Ainda que esses valores e essas crenças não tenham nenhum valor. Por quê? Porque nossos pais eram assim quando nós éramos crianças. A segunda forma em que aprendemos é passar da incomodidade, o que não se sente bem, para a comodidade. Freud chamou isso de o princípio do prazer, ou seja, nos movemos para aquilo que nos faz nos sentir confortáveis ou que nos dá prazer, o que nos faz sentir bem com nós mesmos. Nos movemos do inconfortável para o confortável. Assim é como aprendemos a não molhar as fraldas. Por exemplo, sabemos que não é agradável caminhar com popô ou pipi em nossas fraldas. Vemos o que fazem nossos pais, vemos o que nossos parentes fazem e dizemos, essas pessoas não fazem o que eu faço? Assim aprendemos a caminhar e as outras coisas. A inconfortável para o confortável. Durante toda a nossa vida, é claro, é assim como aprendemos. Imitamos lendo o que outras pessoas fazem, lendo livros e no trabalho, imitamos quando vamos à escola e fazemos o que nos dá resultados positivos, o que nos dá reforços positivos se fazemos cada vez menos as coisas que nos causam desconforto ou dores. Agora, muito cedo na vida, como erro ou como resultado de um erro que os pais cometem com a criança, as crianças começam a aprender hábitos e padrões negativos. Os padrões e hábitos negativos têm suas raízes principalmente na crítica destrutiva. A crítica destrutiva começa muito cedo na vida, às vezes nos primeiros meses. E a crítica destrutiva usam os pais para dirigir e controlar seus filhos. Por azar, tem um efeito muito perigoso e danoso sobre nós, já que a crítica destrutiva tende a minar
a integridade e a personalidade da criança. Muitos de nós, incluindo a mim e muitos de vocês, nos temos visto minados e feridos pela crítica destrutiva mais que todas as guerras na história. Agora, como resultado da crítica destrutiva, começamos a desenvolver hábitos e padrões negativos. Os padrões de hábitos negativos são respostas condicionadas para os estímulos. Os padrões de hábitos negativos se desenvolvem nos inícios da vida. Se desenvolve como resultado de uma repetição do temor e da dor, uma e outra vez. Se desenvolve como resultado da crítica destrutiva, o castigo físico, etc. Nos inícios da vida, começamos a desenvolver duas manifestações que nos perseguem durante toda a nossa vida e, mais do que nenhuma outra coisa, inibe nosso potencial. A primeira é a chamada padrão de hábito negativo inibido. O padrão de hábito negativo inibido se aprende quando a criança lhe dizem, uma e outra vez, não. Saia daí, não toque nisso e se castiga. Quando a criança tenta algo novo, ou se envolve com algo, ou lê algo, ou derrama algo, ou quebra algo, acidentalmente, o pai está aí e se incomoda muito. Como vê, a criança está impulsionada pela curiosidade insaciável de explorar o seu mundo. E o que acontece é que quando ele explora, ou se interessa e põe a perder algo, se o pai reage machucando a criança começa a pensar, cada vez que tento algo novo, cada vez que tento algo diferente, cada vez que vou mais além dos meus limites, cada vez que saio da minha zona de conforto, cada vez que não brinco direito, me batem, me castigam, me machucam, me mandam para o quarto e me sinto mal. E muito nova a criança desenvolve o sentimento de não posso. Cada vez que faço algo diferente, me castigam. Não posso. É como a resposta de Pavlov tocava a campainha e dava de comer a um cachorro, e o cachorro salivava, e Pavlov alimentava o cachorro. Enquanto tocava o sino, o cachorro salivava e seguiu fazendo isso, e depois Pavlov apenas tocava o sino e o cachorro salivava. O que acontece na vida adulta é que isso cria o que chamamos temor ao fracasso. O medo ao fracasso é uma resposta condicionada a um processo de crítica destrutiva que ocorre nos primeiros 5 ou 6 anos da vida. O medo ao fracasso automaticamente nos ativa. Nos sentimos tensos, ansiosos, intranquilos, sentimos pressão e estresse em nosso plexo solar, sentimos vontade de sair do evento, e o temor ao fracasso é a razão principal pelos fracassos na vida adulta. É a razão principal pela que evitamos cumprir plenamente nosso potencial. De fato, todos os padrões de hábitos negativos se experimentam no nosso corpo físico. Você pode saber qual é o padrão de um hábito negativo porque se sente no corpo físico, precisamente. O padrão de hábito negativo inibido, o temor ao fracasso, não posso, ocorre primeiro de tudo no plexo solar. Já teve a ocasião onde devia falar diante de um público, ou de ir a uma revisão do seu desempenho, ou de fazer uma chamada determinada? Primeiro o seu plexo solar se aperta. Se o temor continua, sua respiração acelera. Seu coração começa a bater apressadamente, sua frequência respiratória aumenta, e dói a cabeça como enxaqueca na parte frontal, sua garganta fecha, e não pode falar e seca a boca por completo. E como fica tão tenso e assustado, vai correndo para o banheiro. Essas são todas as manifestações. Não tem perigo físico, mas sim perigo psicológico, com uma resposta condicionada. Quando sentimos essas coisas, a tendência é sair dessa situação que ocorre essas coisas, e a razão por que não conquistamos e retrocedemos. É muito importante. O segundo padrão de hábitos negativos é o compulsivo. O padrão de hábito negativo compulsivo se aprende quando para as crianças se diz, uma e outra vez, faça o que eu digo. Se não faz o que eu digo, você vai ter problema ou me pagará. Essas crianças se convertem em recipientes do amor condicionado. Os pais não tentam fazer isso, mas o que fazem é sugerir à criança, não te amo. Portanto, não está seguro, a menos e até que faça o que eu quero. A criança cresce sentindo, tenho que fazer o que quer a minha mamãe. Devo agradar ao meu pai, devo agradar aos outros, devo agradar aos meus parentes e às vezes devo agradar ao meu semelhante. Devo agradar aos meus professores, devo agradar a todo mundo e crescem com isso. Devo. Não posso fazer o que eu quero fazer, devo fazer o que agrada às outras pessoas. Esse padrão de hábito negativo, muito cedo na vida, se traduz em medo à rejeição. O medo à rejeição, os homens como adultos experimentam como um comportamento tipo A. Falaremos do comportamento tipo A posteriormente. O comportamento tipo A é uma necessidade compulsiva ou excessivamente compulsiva de agradar de algum modo a alguém, sem normas de comportamento, praticamente sem pensar.
O medo à rejeição nos impulsiona, nos faz muito sensíveis à necessidade dos outros. Fazemos coisas que outras pessoas querem. Não fazemos o que nós queremos. Sempre estamos tratando de agradar aos outros. Temos preocupações ou nos importam as opiniões, sentimentos e atitudes dos outros até o ponto onde ocultamos nossas necessidades. O medo à rejeição se sente na coluna do corpo. Se divide o corpo à metade e se sente para baixo na metade posterior do corpo. O primeiro lugar onde começa a sentir o medo à rejeição é geralmente no ombro e no pescoço. Nos sentimos dormentes, duros, tensos. Quando temos muito para fazer, sentiremos um estresse tremendo na coluna. Os músculos se esticam na parte posterior do corpo. Às vezes se manifestará como flebite e veias varicosas e frequentemente nos darão dor de cabeça na parte posterior daqui, porque as artérias carótidas que levam o sangue até a cabeça, os músculos ao seu redor se contraem e a quantidade de sangue que flui para a cabeça flui mais lentamente e se sente uma terrível dor de cabeça na parte posterior. Esses dois medos, os padrões de hábitos negativos compulsivos, o compulsivo e o inibitório, são resultado da crítica destrutiva, o grande destruidor da personalidade que nos persegue durante toda a vida. E o maravilhoso de tudo isso é que, como são padrões de hábitos aprendidos, podemos esquecê-los. Podemos acabar com o medo ao fracasso que nos detém. Podemos acabar com o medo à rejeição, que fazem com que façamos coisas que agradem aos outros, em vez de agradar a nós mesmos. Trabalhando com a nossa própria autoestima. Porque existe uma relação inversa entre a autoestima e o padrão de hábitos negativos. Porque quanto mais agrade a si mesmo, menos teme ao fracasso. Quanto mais agrade a si mesmo, menos teme a rejeição. Quanto mais agrade a si mesmo, menos temerá qualquer coisa. E se segue repetindo, me agrada a minha pessoa, me agrada a minha pessoa, uma e outra vez, se segue dizendo isso, com o tempo a sua autoestima sobe mais e seus temores logo diminuem.